Prosseguindo então o nosso conceitual mosca cigarra parte 5, aqui sobre a mesa nós encontramos variados padrões de materiais, sendo estes destinados à confecção de variados padrões de perninhas ou patinhas ou legs, como queiram, né, de nossas moscas cigarras, como também de outros insetos ou alguns répteis que nós precisemos atar, ok? São variadas técnicas que nós vamos aprender nesse conceitual e aplicar até em outras moscas. Eu vou dar uma arrumada aqui nessa praça para a gente entender melhor cada material de forma a ser melhor ilustrado. Um dos materiais mais naturais ou puristas, como queiram, de se utilizar, seriam a estrutura central aqui da pena, né? Logicamente que eu estou pegando aqui uma de tamanho grande para vocês visualizarem melhor, né? A escala de uma pena para usar como pernas para moscas não vai ser deste padrão aqui, apesar de que com a estrutura de algumas partes da pena, né, nós podemos fazer também perninhas de ninfa, mas no caso aqui para insetos adultos, e imitando um pouco mais a pata realística ou as perninhas realísticas, essas cerdas não seriam as mais indicadas. Não que não se pudesse fazer. Para endossar aqui o nosso conhecimento didático, já que é um conceitual, vamos descrever aqui um pouco mais sobre a pena, não é? Esta parte principal aqui, onde fica unida ao corpo da ave, né, é chamada de cálamo, tá? Essa parte aqui mais clara. Daqui para cima, dessa parte mais branca aqui, né, que estrutura todas essas cerdas laterais, chama-se de raque, ok? E estas cerdas aqui, chamada de barba, ok? E o que faz unir as barbas aqui para se manterem firmes e assim o pássaro conseguir voar, né, é chamada de bárbulas ou barbs, como queiram lá utilizar, né? A gente que ata moscas ninfas e moscas secas com materiais puristas usam muito essas bárbulas ou barbas, como queiram, para fazer N tipos de corpos de moscas, sejam elas de ninfa ou de mosca seca, tá? Então, descrito aqui o material que eu tenho aqui na pena, né, no seu contexto geral, vamos então adentrar no tamanho proporcional ao que eu costumo utilizar em algumas moscas com o intuito de ficar mais purista. Utilizando então nessas penas de proporção menor, né, que possui um raque, agora vocês sabem o que vem a ser o raque, né? Eu uso esta parte aqui, eu retiro esta parte aqui da plumagem, ok? Da plumagem, retiro e utilizo esta parte aqui então, central aqui do raque, para assim fazer a pata ou a perninha que se encontra aqui, tá? Se encontra aqui, já retirado as suas bárbulas ou as suas barbas, como queiram, né? Ficando só com a raque. Esta raque aqui, assim, podemos aplicar então para não só pernas, como também antenas de cabeça e de cauda, dependendo do inseto que assim vocês queiram fazer, tá? Se ninfa, pode se utilizar também, já utilizei, até em algumas realísticas que eu tenho, tá? Como também gafanhotos, grilos, para pernas e tudo mais, tá bom? No caso das cigarras aqui, nós podemos utilizar também como perninhas para substituição do nylon ou das cerdas de vassoura, tá? Nós vamos entrar no assunto também.
Então o material em si é um material muito fácil, basta retirar aqui a lateral, né? E com esta retirada desse material nós utilizamos então a rack para assim fazer as patinhas, tá? Ela já tem um shape bem próximo de uma pata, porque a parte aqui da base, né, junto aqui ao cálamo, ele é mais largo e cônico, e aqui é bem mais fino. Quanto mais para a ponta, mais fino vai ficando, ok? Então é só a gente descartar aqui o tamanho que a gente quer e utilizar aqui então este material bem purista. O outro material que me refiro, que digamos assim, entre aspas, também eu considero purista, é a borracha de látex. Borracha essa retirada da seiva da seringueira, né? Então, um material, digamos assim, purista. Esse material foi introduzido há pouco tempo, né, no atado de mosca. Não se pode considerar o uso da borracha de látex em moscas no começo do século, mas digamos, de épocas de 70 para cá, eu acho que já o pessoal começou a usar a borracha como perninhas de moscas. No caso aqui eu utilizei essa borracha de látex na minha cigarra Poppier. E esse material aqui, ele foi retirado das bordas das luvas cirúrgicas, né? Que nós temos aqui essa extremidade mais volumosa, cilíndrica, né? E eu utilizava essas luvas para pintura de algumas moscas, para evitar de sujar a mão. Algumas vezes precisava fazer alguma colagem também, que corria o risco de colar os dedos, usava também a luva, e essa luva era reciclada. Não só a borda da luva, como também a estrutura da luva, como um todo, para fazer outras partes de moscas, que eu vou entrar depois num outro assunto aí, referente a outros padrões de atados, que esse material vai ser aplicado, tá? O látex ou folha de silicone, tá bom? Nós vamos entrar depois. Continuando então aqui a metodologia de aplicação de pernas, então, com o movimento, né, que já seria de borracha, de látex, podemos também considerar para isso pernas de silicone, né? Esta aqui são perninhas ou legs de silicone. Já o silicone já não é, no caso, um material natural, seria um material vindo do petróleo, né? Mas bastante utilizado em larga escala no período de agora, né? De 80 para cá a gente já tem usado bastante, é bastante interessante. Inclusive essa cigarra aqui, essa outra cigarrinha aqui, eu utilizei as legzinhas ou as perninhas de borracha para dar uma atratividade. Existem duas metodologias, então, de fixação aqui. Pode existir até outras, mas digamos que as duas metodologias que eu costumo mais aplicar aqui nas minhas moscas seriam: uma, você fixar as perninhas com o uso da linha de atado. Você fixa de um lado e do outro e com a linha de atado você traz aqui a posição que você deseja, né? A outra metodologia que eu também procuro aplicar é me utilizar então de transpassar de um lado ao outro do corpo, ou em cruz ou em perpendicular, tá? Para a fixação da patinha. E como é que eu faço isso aqui para isso funcionar, né? Eu vou precisar de algumas ferramentas. Vamos entender então. Para utilização disso, eu vou precisar desta ferramenta aqui, que eu já expliquei nos meus vídeos iniciais, né? A agulha de atado, né? Ou needle, como queiram. Ou uma agulha também com a parte final aqui, o orifício aqui de entrada da linha, bem rombudo ou calibroso, para poder passar então o que eu desejo que seja utilizado como perna, né? Porque pode existir materiais mais parrudos, mais calibrosos, que não vai entrar aqui, tá?
Então eu costumo não usar direto a agulha. Até essa minha agulha aqui, ela é muito rombuda, ela não tem a ponta afiada. Nada que eu possa afiar também, não tem essa necessidade de usar uma agulha rombuda, tá? Isso aqui é mais para evitar de se machucar. Quando eu quero fazer então o furo inicial, eu me utilizo da minha agulha de atado, né? Transpasso o corpo na posição que assim eu desejo, passar as pernas. Me utilizo então desta ferramenta aqui, que é o passa-fio, tá? Pode ser ele de arame de inox ou de nylon, tá bom? Ambos eu fabriquei. Essa ferramenta aqui, para quem desconhece ou vá procurar na internet, aí vai encontrar ela como Fly Tie Threader, tá? Ou passador de linha, ou passa-fio, tá bom? Para você pescar aqui a linha dentro do tubinho da bobina, da Bobbin Fly, tá? Mas eu também me utilizo dessa ferramenta para pinçar, então, eu transpasso pela furação, passo aqui a perninha dentro desse anel aqui, né? Desse olhar aqui que se forma e puxo, e aí transpasso para cá. Aplico um pouco de cola e fixo a perninha aqui, tá? Ela fica colada aqui. É uma metodologia também bastante interessante. Um outro material também bastante elástico que podemos achar facilmente aí em lojas de armarinho ou lojas especializadas em vender material para bijuteria são esses fios de silicone. Existe de várias espessuras, né, ou bitolas, como queiro, e creio também de algumas cores, tá? Eu já me utilizei desse material aqui, ele traz aí um bom aspecto para moscas que vão ser utilizadas para pesca, né? Para ter esse efeito de flexibilidade. E vocês, quando não encontrar esse material aqui, que às vezes requer de um pouco mais de gasto, né? E não se encontra facilmente às vezes aí numa hora que você esteja mais necessitado, esse material aqui vem a calhar. Um outro material bastante alternativo e ainda mantendo a propriedade de elasticidade, né? E esta condição aí de flexibilidade que a borracha e o silicone nos permite, sendo este aqui com uma resistência maior, porque ele possui um revestimento, né? Um revestimento externo, né? Esse material aqui em calibre mais grosso, como está aqui, ele é utilizado para fechar, então, essas pastas que nós usamos para acondicionar documentos, né? Ele existe em calibres e cores diferenciadas. Isso aqui é conhecido como fios de lastex. Na verdade, aqui dentro possui o elástico, né, de borracha, como nós temos aqui, borracha natural, tá? E nós podemos utilizar, e eu já me utilizei, em variados padrões de patas, ou de perninhas, ou de legs, de terrestriais, como também de ninfas, tá? Funciona muito bem, é alternativo e quebra um galhão para quem não tem as perninhas ou as legs oficiais aí, vendidas no Fly Shop, que são caras, né? Tá bom? É uma outra dica que fica aí. Já este material aqui, conhecido como microchenille, ok? Ele é um chenille bem fininho, tá? Bem interessante, já fiz algumas moscas utilizando esse material, tanto como estrutura abdominal, como também para as perninhas, ou legs, ou patinhas, né, como queiram. Ele é bastante interessante. Talvez não seja tão fácil de se encontrar, que não seja em fly shoppings. Esse aqui eu ainda consegui encontrar em lojas que trabalham com artesanato para tapeçaria, mas já me garantiram que é difícil de se encontrar nessas lojas, não é todas as lojas que você vai encontrar. Já em fly shop, com certeza você vai encontrar esses microchenilles, e aí você se predispõe a comprar numa cor aí que você possa utilizar uma caneta, né? De tinta permanente, né, da tipo Sharpie, e você pinta, tá?
Com isso você pode utilizar alguns pontos de cola para assim fazer as articulações. É bastante interessante e bastante versátil. Tem outro material bastante interessante que nós podemos utilizar, e eu me utilizo muitas vezes em minhas moscas, é o nosso grande aliado na pesca, que é o nylon, né? O nylon de pesca, né? Usado aí para fazer estruturas de reforços, de costela, né? De patas de gafanhotos, como também de crustáceos, né? Dos camarões. Nós podemos fazer aí o uso do nylon, que é um material fácil, e às vezes pedaços que nós vamos descartar, podemos utilizar então em algumas moscas, tá? Fica aí a dica deste material aqui, que também é bem versátil, tá? Apesar de não ter a flexibilidade do fio de silicone, né? O nylon ele tem uma resistência aqui mecânica e não vai se alongar. Mas para quem quer uma pata mais chegada a um padrão assim mais realístico, desse porte aqui, nós conseguimos também obter com o nylon, tá? Indo nesse mesmo contexto, nós temos então as cerdas retiradas de vassouras, né? Tanto utilizada aí em larga escala nos dias de hoje, mas que poucos conheciam quando assim foi adentrada ao atado de mosca. Muitos desconheciam esse material em muitas moscas que foram apresentadas de forma realística ou semi-realística, e veio deste material sucinto aqui, cerdas de vassoura ou de alguma trincha ou algum pincel mais estruturado, que essas cerdas aqui nós temos em várias espessuras, né, que pode ser utilizadas. Já me utilizei muito desse material, lógico que eu não vou usar a cerda de uma vassoura usada. Eu vou comprar esse material, desmontar, separar e assim utilizar só para essa finalidade, né? Reciclar uma vassoura depois de usada, ela vai estar completamente desgastada, não seria recomendado. As cerdas, então, depois de serem retiradas, são acondicionadas, guardadas, né? E a gente vai assim se aproveitando desse material. Tem de várias cores, né? De vários calibres, e com isso nós podemos fazer então as patinhas das nossas moscas que assim desejamos. Não só as patas, como também as antenas, também se retirando de pincéis ou outro padrão de escova que tenha essas cerdas mais finas, tá? Um outro material aí que talvez poucos conheçam e se utilizem, vem a ser esse materialzinho aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo pegar aqui na câmera, né? Que vem a ser aqui um passa-fio dental, tá? Isso aqui é para auxiliar a utilização aqui do fio dental, tá? É uma espécie de uma agulha, tá? E esse material aqui também se encontra em farmácia. Eu também já utilizei para fazer algumas patas realísticas. Podemos trabalhar em cima desse material agregando linha de atado, EVA, outros materiais qualquer, resina, tá? E articulando aqui, criando então patas realísticas, tá? É um outro material alternativo mais voltado para quem gosta de atado realístico. Desta forma, temos aqui sobre a mesa alguns padrões de pernas realísticas que eu me utilizo ao longo desses anos que costumo atar moscas, né? A grande maioria desse conceitual que eu já mencionei a vocês, agregado então ao conjunto realístico aqui, que nós podemos mixar materiais. Eu gosto muito de utilizar a estrutura base da perna realística de algum arame, seja ele de cobre ou de estanho, seja ele liso, como foi o caso aqui do louva-a-Deus, tá? E assim nós vamos agregando sobre esse material outros materiais que vão dar a estrutura para a sustentação, tá bom? Ou assim, liso, ou a gente pode torcer esses materiais de forma a se obter aqui uma
uma patinha torcida. E com esse material aqui, nós temos nessa parte inicial aqui, a parte da garra, que vai dar a sustentação da perninha do inseto. A partir desse ponto aqui, desse nó, né, de união aqui dessas duas garras iniciais da patinha, nós temos então a parte do conjunto de articulação inicial aqui, que seria a tíbia e depois o fêmur, né? E com este conjunto articulado nós temos então uma das 6 perninhas, como é o caso aqui desta patinha aqui que foi utilizada, dessa perninha que foi utilizada para a mosca realística da mosca da pedra, né? Stonefly, tá? Então, agregando então em cima desse material que vai me dar a estrutura, né? Nós colocamos, pode ser o EVA, pode ser, como eu fiz aqui um exemplo de forma rápida aqui, né? Eu usei a linha de atado, tá? Com uma combinação aqui de materiais que podemos então sobrepor sobre esse material de estrutura e assim irmos avançando, gerando perninhas, tá? Aqui no caso eu usei a rack e fui agregando materiais a esta rack. Vocês podem ver que também se obtém uma pata realística, como também usei a cerda de nylon combinada, já me faz aqui uma pata dupla, tá? Não uma perna de cada lado, que já tem um par de perninha. Então a gente pode ir trabalhando com os materiais de forma a agregar assim o realismo. Esse aqui é uma perna de besouro, tá? De um besouro, incompleta ainda, porque eu não finalizei. E modifiquei a estrutura e troquei, tá? Então ficou aqui para um estudo precoce. Nós vamos agregando então segmentos, estruturas e vamos dando o shape que assim precisamos para o inseto, como também o tamanho. Espero que com isso vocês possam ter ganho um pouco mais de conceitos que podem ser aplicados para as cigarras como para outros atados que vocês venham a desenvolver.